A paz do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas que estão me assistindo aqui agora. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que é o perdão, tá bom? Porque existem muitas pessoas que não aprenderam ainda a perdoar, que ficam guardando muitas mágoas, tá bom? E eu preciso trazer para vocês aqui alguns versículos bíblicos para mostrar para vocês que o que vou ensinar aqui agora não é coisa da minha cabeça, isso é coisa que está na Bíblia. São ensinamentos que o próprio Jesus passou, tá bom? Em primeiro lugar, é muito importante entender que se você fica orando, falando com Deus, pedindo para que Deus te dê uma resposta, mas você não perdoa o seu irmão, fique sabendo que é muito provável que a sua oração não esteja sendo escutada por Deus. Ou então Deus não esteja respondendo a sua oração por conta da sua falta de perdão. E o motivo para isso é muito simples. É porque, por exemplo, se você pegar no Antigo Testamento, existem vários versículos que mostram que Deus ele deixava de responder às orações dos outros porque eles estavam muito no pecado, tá bom? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ou seja, quando nós estamos em pecado, ou melhor dizendo, quando nós não fomos perdoados por Deus, então Deus não ouve nossas orações. É como se Deus estivesse magoado com a gente, tá bom? Então, aí você deve se perguntar, então como é que eu faço para que Deus me perdoe? Porque se Deus ele não me perdoar, então ele não vai ouvir minha oração. Então como é que eu faço para ser perdoado por Deus? Porque eu preciso ser perdoado por Deus para que eu possa pedir as coisas para Ele e Ele me conceda, para que eu possa ter intimidade com Deus, porque a vida eterna se resume em ter intimidade com Deus. Então eu vou trazer aqui um versículo para vocês, tá bom? Acabei de pegar aqui os versículos, eu anotei aqui no caderno, tá bom? E eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro versículo que eu quero trazer para vocês está aqui em Marcos capítulo 11, versículo 25. Vou pegar aqui. No contexto aqui desse versículo é importante entender que Jesus está falando sobre o poder da fé. Eu vou ler do começo aqui para vocês entenderem o contexto. E passando eles pela manhã, vou começar agora, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por que Jesus, ele logo após de falar sobre a oração, sobre o poder da fé, ele termina falando sobre o perdão? Ele fala que, e se você estiver orando e tiver alguma coisa contra seu irmão, perdoe, porque aí o Pai também vos perdoará. É justamente porque por conta daquilo que eu acabei de falar com vocês. Eu disse que quando nós estamos em pecado, o Pai ele não ouve as nossas orações, porque é como se o Pai estivesse, entre aspas, intrigado com a gente. Por que o Pai fica intrigado com a gente? Porque a gente também fica intrigado com os outros. Então, se você quer que o Pai te perdoe, perdoe os outros. Se você quer que o Pai não quebre a aliança que ele tem com você, então não quebre a sua aliança de amor com ninguém. Perdoe as pessoas, mesmo aquelas que te ofenderam. Mesmo se uma pessoa pegar uma faca e cortar seu dedo, perdoe ela. Porque se você não perdoar, o Pai também não te perdoará por muitos maus que você fez, por muitos pecados que você cometeu. E basta apenas um pecado não perdoado seu para o Pai não ouvir a sua oração, muitas das vezes. E eu vou pegar aqui agora mais um versículo para deixar ainda mais claro, né, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer com tudo isso. O próximo versículo fica aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 34. Eu vou pegar aqui para vocês lerem. Ok, vamos lá. Eu vou começar pelo versículo 32 porque o contexto é muito bonito e é muito interessante. Eu gosto muito de ler desde o começo. Começa assim, ó. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa?
Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, o que Deus faz é o seguinte: Deus, lembrando que Deus é amor. Deus, ele te ama, ele tem misericórdia de você independentemente do que você faça. Só que Deus, ele faz justiça. Não é que Deus gosta de castigar as pessoas. Inclusive tem um versículo no Antigo Testamento que Deus chama a justiça de obra estranha. Porque não é da natureza de Deus castigar quem ele ama, tá bom? Então, por que Deus nos castiga então? Por que Deus ele não responde nossa oração quando a gente não perdoa os outros? É porque Deus ele faz justiça. Ele precisa fazer justiça, não é nem que ele queira, é porque ele é 100% justo. E todo pecado merece sua medida justa. Quando você não perdoa os outros, você não está merecendo perdão. Quando você perdoa as pessoas, você está merecendo ser perdoado. Então, se você não perdoa ninguém, se você vive guardando rancor em relação às pessoas, o Pai não vai perdoar os seus pecados também. E se o Pai não perdoar os seus pecados, você não vai ter amizade com o Pai. O Pai não vai te responder. Você não vai conseguir encontrar intimidade com Deus. Por isso que é importante, por isso que Cristo falou que se você vai orar e você lembra que tem alguma ofensa contra seu irmão, perdoe antes de orar. É melhor você perdoar para que o Pai te perdoe e aí sim você vai poder buscar a intimidade com Deus. Sem contar, né, gente, que guardar rancor é uma coisa terrível. Até a ciência já mostrou que quando a gente fica guardando rancor, fica guardando raiva, mágoas das pessoas, a gente adoece, o nosso coração fica mal. E a pior parte de tudo isso é que a gente perde a intimidade com Deus. Eu tenho certeza que Deus, óbvio que Deus não gosta disso. Deus quer ter intimidade com a gente, mas a gente precisa merecer. A gente precisa ser digno de intimidade com Deus, entendeu? E para a gente ter intimidade com Deus é necessário perdoar, para que Ele nos perdoe. Amém? Eu agradeço a todos vocês que estão aqui. Curtam esse vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que as pessoas possam aprender a perdoar mais as pessoas, porque você tem que entender o porquê que você tem que perdoar os outros. Entendeu? É importante o perdão. Compartilhem para as pessoas que você acha que precisa aprender sobre o perdão. Todo mundo precisa aprender sobre o perdão, mas enfim. E quando você se inscreve nesse canal, você vai poder receber mais vídeos. Se vocês se inscreverem, curtirem o vídeo, eu vou me motivar a compartilhar mais vídeo, tá bom? E de fato, eu vou compartilhar mais porque eu quero que as pessoas sejam atingidas. Eu quero que o Espírito Santo cure a alma das pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E até outro dia. Obrigado.